Aí nós entramos no juízo de Deus. Nós entramos na terceira parte, que vem o Espírito Santo, o juízo de Deus. O Espírito Santo, o juízo de Deus. Vocês sabiam que o Espírito Santo é o juízo de Deus? Ele é a manifestação do juízo de Deus, sabe por quê? Porque quem tem a presença do Espírito Santo não está condenado. Porque quem tem a presença do Espírito Santo significa que ele creu em Jesus e recebeu Cristo Jesus para habitar dentro dele, por meio do Espírito de Deus, chamado Espírito Santo. E aí a Bíblia, eu quero que você volte lá em Gênesis 2:17. Deus disse para o homem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. O homem pecou porque ele não creu em Deus. E Deus desceu do céu e se fez homem. E ele disse: olha, crê agora em mim. Eu desci como homem para que você cresça em mim e na minha palavra. Veja bem, vocês vão entender o mistério. Aí nós cremos em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo, de coração quebrantado, recebe o Espírito Santo. Quem crê em Jesus, no Filho de Deus. Deus não exigiu do homem crer em Deus. Ele exigiu do homem crer no seu Filho, em um outro homem que é o Filho de Deus. Olha como facilitou a vida do homem. Eu vejo o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Vejamos bem. Eu enviei o meu filho e ele manifestou a minha glória, ele revelou quem eu sou. E ele vos deu a minha palavra. Jesus veio e nos deu a palavra. Ele pregou o evangelho, ele é o evangelho e ele viveu o evangelho. As boas novas do reino. E ele diz: quem crê não é condenado. Quem crê tem vida eterna. E quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: a luz veio e o homem amou mais as trevas. Satanás foi julgado. Nós entramos aqui no nível: Satanás foi julgado. Cristo morreu pelos seus pecados. Agora nós chegamos no ponto em que Satanás foi julgado. O juízo, do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Por que ele foi julgado? Porque Jesus Cristo desceu lá no Hades, o Filho de Deus. E o Espírito de Deus ressuscitou a ele. E ele julgou a Satanás. E o juízo de Deus foi condenação eterna no lago de fogo e de enxofre. E ele tomou das mãos de Satanás, veja bem, as chaves da morte e do inferno. Primeiro, ninguém vai ser condenado por pecados. E ninguém vai para o inferno ou morre passando pela mão do diabo. Jesus o Cristo, ele detém as chaves da morte e do inferno. Significa que Jesus manda alguém para o inferno? Não. Ele livra todo aquele que crê nele, porque ele tomou das chaves da morte e do inferno. Ele tomou de Satanás o domínio, o poder sobre a morte e sobre o inferno.
E o próprio Satanás, e o próprio inferno, e os próprios demônios estão condenados, juntamente com todo o inferno, ao lago de fogo e de enxofre. Agora, o Espírito Santo é o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, e quem levantou Jesus Cristo dentre os mortos foi o Espírito de Deus. A Bíblia diz em João 11:25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Sabe como que alguém nunca morre? Alguém que tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito da ressurreição, é o Espírito da vida, é o Espírito da ressurreição, ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito da ressurreição e ele é o Espírito da vida. Ah, Jesus Cristo aniquilou o pecado. Jesus Cristo tomou a chave do inferno e da morte. Jesus Cristo julgou Satanás e seus demônios. O príncipe deste mundo foi julgado. Mas Jesus falou: peraí, eu ressuscitei ao terceiro dia. Eu vou dar a vocês o meu espírito, o espírito da vida e o espírito da ressurreição. O espírito da vida, o espírito da ressurreição. Quem está entendendo o mistério? É muito forte. Meu Deus, eu tô falando isso aqui, é o poder de Deus que tá me sustentando, porque meu corpo, minha carne não suporta essas revelações. A minha vontade é de chorar, de deitar, de chorar, 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 só chorar. Mas o Espírito Santo, ele me fortalece para entregar essa palavra. Veja bem, o Espírito Santo, ele é a terceira parte do mistério. Jesus Cristo tomou sobre si o pecado. A justiça foi executada nele. E o juízo de Deus vem. Aí Jesus vai voltar. Ele vem pela segunda vez. Só que ele não vem para salvar, porque ele já liberou a palavra. Ele vem para buscar. Quem que ele vem para buscar? Ele vem buscar o Espírito, o seu Espírito, que ele deu à sua igreja. Jesus Cristo vai descer nos ares. E ele vai vir buscar o Espírito da vida e o Espírito da ressurreição. E o juízo de Deus é este: quem não tiver o Espírito Santo, quem não estiver inscrito no livro da vida e não estiver selado com o Espírito Santo, já está condenado. O Espírito Santo é o selo de resgate da salvação vindoura. Porque nós estamos esperando. Se eu morrer hoje, eu utilizo o termo, se eu partir hoje, eu não morro. Porque eu tenho o Espírito da vida e da ressurreição. Eu não morro, eu não experimento a morte. Eu não temo a morte porque eu carrego o Espírito de vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus habita em mim. E o Espírito da vida e da ressurreição pode ser dado a você que ainda não recebeu. Você que ainda não recebeu o Espírito da ressurreição e da vida. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da vida e da ressurreição. Quem crê em Jesus e recebe o Espírito Santo, o selo, ele é o selo da nova aliança. Ele é o selo que sela, que guarda a sua salvação eterna. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. João 16:11 diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Quem tem o Espírito Santo não serve ao diabo, não serve, não está debaixo do poder de Satanás, mas está debaixo do poder de Deus. Porque Satanás foi julgado e condenado ao lago de fogo e de enxofre. Mas aquele que tem a presença do Espírito Santo tem a vida eterna, tem a salvação e não está mais debaixo do poder da escravidão do pecado e nem do medo da morte e nem do poder de Satanás. Como que você está pensando? Quem é Satanás para você hoje, depois dessa pregação? Me fala. Me fala que ele é um tapete, ele é menos que um tapete. Me fala. Oh, Jesus, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Oh, aleluias! Oh, aleluias, Deus. Oh, aleluias, Deus, por causa de Jesus Cristo crucificado. Oh, Deus maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Aleluias. Ah, eu só posso crer. Eu só posso crer, eu só posso crer. Eu só posso crer. Eu só quem é Satanás e os demônios? Quem é na fila do pão, hein? Ele já foi condenado. E ele está tentando e tentando e no engano. O que é a nossa salvação? Esse evangelho. Quem está entendendo o que é o evangelho da salvação? Quem está entendendo o que é o evangelho da salvação? Esse evangelho é o Cristo crucificado, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Como eu tremo diante da tua presença, ó Deus. Como eu temo a tua presença, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Senhor. Porque o Senhor tem nas suas mãos as chaves do inferno e da morte. Porque o Senhor já fez tudo, tudo está consumado. Tudo foi consumado no seu corpo, na sua morte. Ai, Jesus maravilhoso. Ai, Jesus maravilhoso. Aí sabe o que acontece? Apocalipse 1:18. Eu sou, eu sou ele que vive e que estava morto. Vocês nunca vão ler esses versículos igual. Nunca mais eles vão ser iguais para você. Porque eu sou ele que vive e que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves do inferno e da morte. Aleluias. Efésios 2, 5, 6 diz: E estando nós ainda mortos em nossos pecados, aquela hora eu errei a referência, é Efésios 2, 5, não é Efésios 2, 1. Efésios 2, 5 diz: Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando é que você é ressuscitado com Cristo? Quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição e da vida. Aí sabe o que acontece? Peraí. O que Satanás queria? O que Lúcifer queria lá? O que Lúcifer queria lá atrás? Ele queria se assentar no Monte Santo do Senhor. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus. Ah, meu Deus, aquele que se humilhar, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus abate. Aquele que se exaltou foi lançado na morte, lançado na destruição do lago de fogo e de enxofre. Aquele que se humilhou e padeceu por nossos pecados foi colocado à destra do Pai. E nós que nos humilhamos crendo em Jesus Cristo, padecendo as suas dores, padecendo as dores, as perseguições,
Meu Deus, vocês não sabem o que é pregar o evangelho. E vocês já sabem quem prega o evangelho. Só de você falar, as pessoas te humilham só de te ouvir. Elas te humilham no pensamento. É possível ouvir o pensamento. O Espírito Santo me dá revelações inúmeras vezes. O Espírito Santo me permite discernir o que a pessoa está pensando naquele momento. Ela te maltrata lá no pensamento já. As pessoas enxergam a pregação do evangelho como a coisa mais tola a se fazer numa terra em que existe tantas coisas a se fazer, sabe? É terrível quando você, pelo Espírito de Deus, ele te dá o discernimento do que as pessoas estão pensando a respeito da pregação do evangelho. Mas eu glorifico a Deus porque eu ressuscitei com ele. E pela fé, eu estou aguardando a materialização no céu de glória de todas as coisas. Aleluias. Aleluia, Jesus. Agora eu vou ler de novo para você. Eu vou ler de novo. João 16. Eu vou ler de novo. Você vai entender agora. João 16, a partir do 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele sentenciará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sentenciará o mundo do pecado porque eles não creem em mim. Do pecado porque eles não creem em mim. Sabe como que o Espírito Santo sentencia alguém? Se você não crê em Jesus, você não tem a presença do Espírito Santo. E não ter a presença do Espírito Santo é uma sentença de morte e da segunda morte. A presença do Espírito Santo é uma sentença de vida eterna, de absolvição da condenação ou de uma condenação. Quem está entendendo? Oh, aleluia, Jesus. E do pecado, porque eles não creem em mim. E da justiça, porque eu vou para o Pai. E vós não me vereis mais. Sabe qual é a justiça? Hoje nós não vemos a Jesus em carne, mas nós vemos a sua face pelo nosso espírito, por meio da fé, porque nós vemos a Deus Pai por meio do seu Espírito Santo. A justiça de Jesus é quando nós agora não vemos a Jesus, o homem, Filho de Deus, mas nós vemos a Deus face a face por meio do Espírito Santo de Deus. Essa é a justiça. A justiça é que eu vivo pela fé, por meio do Espírito Santo de Deus que me foi dado por meio do sacrifício de Jesus. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Sabe o que significa? Se você tem o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, você detém o juízo de Deus. Porque Satanás já foi julgado e ele foi colocado debaixo dos pés de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus foi aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Se você carrega o Espírito Santo, você carrega o juízo de Deus, porque você carrega o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é o juízo de Deus. O testemunho de Jesus Cristo é o evangelho proclamado que declara que Satanás e seus demônios já foi julgado e que Cristo Jesus morreu por você e por todos os seus pecados. Aleluias, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A condenação é para quem não crer. Agora vejamos bem uma coisa. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 14.
Versículo 1. É um mistério muito grande. João 14, capítulo 1, e a gente já vai para a oração. A gente já vai passar para a parte do Espírito Santo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. O primeiro nível da nossa fé, Deus nos pede para crermos primeiro em Jesus, para recebermos a salvação, para recebermos o Espírito Santo. Ninguém pode crer em Deus sem o Espírito Santo habitando nele. Eu vou repetir. Primeiro nós cremos em Jesus Cristo para recebermos o Espírito Santo. E depois que recebemos o Espírito Santo, nós cremos em Deus. Meu Deus. Nós cremos no seu Filho e na palavra do seu Filho, no sacrifício do seu Filho, na manifestação de Deus por meio do Filho. E recebemos o Espírito do Filho, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito da verdade, porque ninguém crê em Deus sem o próprio Espírito de Deus permitir isso. Não é possível que um homem creia em Deus, porque Deus é Espírito, e importa que o Espírito, e importa que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é possível adorar a Deus sem o Espírito Santo. E não é possível receber o Espírito Santo sem crer em Jesus Cristo crucificado, o Filho de Deus que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados e pelos seus pecados. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus. Tem muita gente que só crê em Jesus. Tem muita gente enchendo bancos de igrejas. Eles creem em Jesus, eles creem em Jesus, e eles estão lá na igreja porque eles creem em Jesus, eles creem em Jesus, mas a vida deles não rompe, eles estão mortos em seus pecados, eles estão mortos, sabe por quê? Eles estão doentes, eles estão depressivos, eles estão doentes, eles estão atormentados, eles estão condenados, sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo ainda não habita nele. Sabe por quê? Porque essa parte do evangelho, ela foi colocada de lado pela igreja moderna. A igreja moderna colocou, ela chega até a cruz, mas ela diz assim, você precisa crer em Jesus. E tudo bem, agora você vai batizar nas águas e tá tudo bem agora. Vai para sua casa, tá tudo bem. Oh, glória a Deus, você batizou. Glória a Deus, agora vamos cear. Agora domingo você vai cear conosco. Oh, glória a Deus. Faz até festa. Glória a Deus. Cadê a presença do Espírito Santo? Essa parte do evangelho que foi tirada, Satanás tem a mão dele, o empenho dele, a força dele, a energia dele. Por quê? Porque só crer em Jesus Cristo e não receber a presença do Espírito Santo não é suficiente para você ser liberto, para você ser tirado da morte e ser reconciliado com Cristo, e ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, e receber no corpo da morte de Jesus a libertação de toda dor e de todo sofrimento. Porque Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor me lembra, Ele te deu a autoridade do nome de Jesus. E sabe o que é terrível? É que tem muitos que creem em Jesus e estão usando só a autoridade do nome de Jesus. E a autoridade do nome de Jesus é tudo. Mas ela precisa ser selada, ela precisa ser completada pelo derramamento do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo.
João capítulo 1, versículo 33. João testemunhou, versículo 32. João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ei, você crê em Jesus agora? Você crê em Jesus? Peraí, glória a Jesus. Agora Jesus Cristo, ele derrama sobre você, ele te batiza com o Espírito Santo. Mateus 3, versículo 11 diz: João Batista falando do batismo das águas. Ele diz: Eu realmente batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Diga para mim agora, escreve aí sim. O batismo de fogo é mais poderoso do que o batismo das águas. O batismo de fogo é mais poderoso do que o batismo das águas. Porque o batismo de fogo, quem batiza é Jesus Cristo. Quem batiza nas águas? Qualquer homem. Qualquer homem pode pegar você e descer você sobre as águas. Mas quem batiza com fogo é Jesus, o Cristo de Nazaré. Jesus Cristo batiza com fogo. Aí veja bem. Eu realmente batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele quem? Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Eu vou dizer para você, crer no Senhor Jesus Cristo é o fundamento para que você receba de Jesus Cristo o batismo de fogo, porque o batismo de fogo é mais poderoso do que o batismo das águas, sabe por quê? Porque é por meio do batismo de fogo que o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre a sua vida. É por meio do batismo de fogo que o Senhor Jesus reveste a sua vida com poder. E é por isso que existem tantas pessoas enganadas em bancos de igreja há centenas, há dezenas de anos. Eu conversei com uma senhora essa semana. Ela congrega desde que eu era criança. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu lembro dela congregando lá, naquela igreja. Eu lembro dela indo para a igreja. Eu lembro dela vestida, as mesmas modelos de saias, o mesmo coque. E os cabelos dela estão brancos. E eu olhei para aquela irmã e o Espírito Santo me revelou que o Espírito Santo ainda não habita ela. Eu falei, Deus, como assim? Ele disse, pergunta para ela. E eu disse, irmã, com muito amor, com jeitinho, ela é muito sorridente. Eu disse, irmã, como
como foi o seu batismo de fogo? Como foi quando você foi batizada com o Espírito Santo? Ela olhou para mim e falou assim: irmã, eu nunca fui batizada com o Espírito Santo. A senhora já é? Falei: sou, irmã. E o esposo da irmã já é? Eu disse: ele testemunha que sim, irmã. Aí eu estava ali, o Espírito Santo não me deixou falar mais nada. Me veio uma dor tão profunda e eu disse: Senhor, Senhor Espírito Santo, mas e o juízo do Senhor? E o selo do Senhor, o selo da tua salvação, Senhor? Eu me desesperei ali naquele momento. E o Espírito Santo do Senhor me disse: ela é um exemplo dos milhares por todo o mundo. Porque Satanás, ele entrou para mexer com a estrutura mesmo do reino, para trazer engano dentro do evangelho. O evangelho não termina com o Cristo ressuscitado. Ele é consumado quando ele sobe. Ele é consumado plenamente para levar os pecados lá na cruz. Mas ele é consumado para a salvação quando ele sobe. E ele mesmo disse: se eu não subir, eu não vou, eu não posso dar para vocês o meu espírito. Eu preciso subir. E Jesus, antes de subir, ele instruiu os seus discípulos. E ele disse: eu vou para o Pai. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em oração, permaneçam me buscando, mas não permaneçam me buscando indo nos cultos, não. Permaneçam me buscando até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus. É até que sejais revestidos de poder. E eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Sabe por quê? Eu quero trazer uma revelação agora para você, para a gente finalizar. Para nós podermos orar. Nós falamos de 3 níveis de maldições, não foi? O Espírito Santo me revelou os 3 níveis do poder de Deus por meio do seu Espírito Santo quando nós recebemos o batismo de fogo. 3 níveis do poder de Deus para cada maldição. O Espírito Santo nos dá o seu poder. Jesus Cristo nos deu o seu poder. E para cada nível de maldição, o Senhor Jesus nos deu o escape, nos deu o seu poder. O primeiro nível, olha, rompendo os 3 níveis de maldição. Primeiro você precisa crer no evangelho do Cristo crucificado. Aleluia. E você acessa os 3 níveis do poder de Deus. Sabe? Para o primeiro nível, a maldição da separação de Deus. Jesus nos deu dupla honra. Ah, Jesus nos deu dupla honra, sabe por quê? Receber o poder através da pessoa do Espírito Santo nos reconcilia com Deus Pai. Porque ele permanece para sempre. A glória de Deus, ela é restituída. A glória de Deus é restituída por meio da presença do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, agora Deus não está lá no jardim conversando com o homem. Agora Deus está habitando dentro do teu corpo, conversando com você. Agora é dupla honra. Agora você tem a presença de Deus habitando em você permanentemente, se você guardar o evangelho até o fim. Agora eu quero dizer mais. Agora você tem acesso à presença de Deus. Agora você tem acesso à sala do trono de Deus. Você tem acesso à sala do trono. Você que outrora havia sido expulso
da sala do trono, expulso do jardim de Deus. Agora a dupla honra. Deus veio habitar em você e veio resgatar você e restaurar você a sua posição de honra. Veio restaurar você assentado à destra do Pai nos lugares celestiais, no trono da graça, na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Todos os dias eu estou na sala do trono todo-poderoso pela fé, porque em oração, porque na presença dele pela fé eu estou habitando na sala do trono. O segundo nível, a morte física, as enfermidades. Olha, Jesus Cristo ressuscitou e ele te deu a autoridade do nome de Jesus Cristo. E ele te deu a operação por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: aquele que está em mim é que faz as obras. O que ele me diz é o que eu falo. E o que eu digo, ele opera. Ele opera. O Espírito Santo opera. O Espírito Santo é quem opera na autoridade do nome de Jesus. Você carrega, quando você crê em Jesus e é batizado com o Espírito Santo, você passa a carregar a presença de Deus. E você é revestido de tamanha autoridade que aquele que opera, habita em você. Assim como habitava em Cristo Jesus, assim como Cristo Jesus era um com o Pai e o Pai era um com Cristo Jesus. E por isso Jesus fazia e operava milagres por causa do Espírito de Deus que estava nele e estava com ele. E esse mesmo Espírito que opera milagres, esse mesmo Espírito passa a habitar em todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. E é por isso que o Senhor, Espírito Santo, me concedeu a autoridade de orar. E Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Por causa da presença dele que habita em mim, por causa da autoridade do nome de Jesus. Aleluias. 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 Mas aqui nesse ponto, nós passamos para o terceiro nível, no lugar da maldição e da dor e do sofrimento, pelo medo da morte. Porque agora o Espírito da vida e da ressurreição habita em mim. Oh, não tem como você receber o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição e ter medo da morte. Eu digo, não tem como. Não tem como você viver em sofrimento, em depressão. Não tem como. Agora você deve estar se perguntando desde o início, Gleiciane, existe cura para a depressão? Gleiciane, existe cura para a depressão? A palavra é essa, existe cura para a depressão, Gleiciane? E eu quero te dizer uma coisa. Não existe cura para a depressão. Porque depressão não é uma doença, nem uma enfermidade. Ah, não, mas ela é enfermidade da alma. Eu quero te dizer, existe libertação para a depressão. Porque quando o seu espírito é liberto do poder de Satanás, ele é reconciliado a Deus. E ele recebe o espírito de vida e de ressurreição. Você recebe o espírito de amor. Você recebe o espírito de alegria. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz, amor e alegria. E não tem como, é incoerente você ter o Espírito Santo habitando em você e não viver em paz, amor e alegria. Ah, Gleiciane, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações, exatamente. Exatamente, porque as breves e momentâneas tribulações não são capazes de apagar, de destruir, de ofuscar a esperança da glória. Não é capaz de tirar a alegria da certeza da salvação. Não é capaz, não é capaz, não é capaz. Porque a presença do Espírito Santo, ainda que você passe por alguns momentos de tristeza, alguns intempéries, alguns caos,
alguns sofrimentos, mas eles são breves e momentâneos. Você passa. Isso não é uma realidade eterna. O Espírito Santo te dá o escape. O Espírito Santo te tira dessa posição, te tira desse estado. Por muitas vezes nós passamos por tristezas, por decepções, por dores, mas o Espírito Santo está o tempo inteiro a nos vivificar. Ele está o tempo inteiro a nos resgatar. Ele está o tempo inteiro a te sustentar, a te fortalecer, a fazer o cansado subir e voar como asas, como de águia. É isso que o Espírito Santo faz. E a palavra diz, 1 João 4,18, não há temor no amor, mas o amor lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Quem carrega o Espírito Santo não carrega tormento. E eu glorifico ao nome do Senhor Jesus, porque Ele trouxe a revelação para todo aquele e toda aquela que vive e que está vivendo em cativeiro de depressão. O Senhor está trazendo revelação. O Senhor está trazendo revelação para quem estava encarcerado na dor e no sofrimento. Porque agora não mais. Porque agora não mais. Porque a resposta é: a boa nova é: seja batizado, creia em Jesus Cristo e seja batizado pelo batismo de Jesus Cristo, pelo batismo de fogo, e receba o Espírito que é vida, o Espírito que é paz, o Espírito que é alegria, o Espírito que é amor, o Espírito que é mente sã. 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu o espírito de medo. Agora aqui é a revelação que fecha. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Quem tá entendendo? Quem tá com depressão precisa crer em Jesus e receber o batismo de fogo. Ah, eu vou dizer, para essas pessoas exige um quebrantamento maior. Exige um pouco mais de jejum profundo, exige um pouco mais de quebrantamento do que o natural. Porque as pessoas que já estão manifestando sinais de depressão claros, onde ela não esconde mais, onde ela já é medicada, onde as pessoas reconhecem aquilo na vida dela, o nível de dureza de coração, o nível de dureza, o nível de orgulho é muito grande. Mas não importa. Importa que a palavra, o evangelho da verdade, ele é a palavra que perfura e que vai de encontro toda a dureza de coração e que divide entre alma e espírito. E o batismo de fogo foi o que me libertou do poder de Satanás e de toda dor e de todo sofrimento que eu já estava vivendo no nível de manifestação de depressão grave. E toda essa dor e todo o sofrimento, ele é removido por uma mente sã, a mente de Cristo, o Espírito do Deus vivo. E a Bíblia diz, espírito de poder. Essa é a terceira boa nova, eu quero te dizer. Muitas vezes, e algumas vezes, o diabo pode até ter a permissão de Deus para atacar o nosso corpo físico com algumas enfermidades, com algumas doenças, momentaneamente. Mas ele não é. Ainda que ele possa provocar algumas dores momentâneas, ele não pode nos tirar a vida eterna. Por isso que quando você ouve ministros, homens de Deus que partiram para a eternidade por causa de alguma doença, por causa de alguma enfermidade, por causa de alguma brutalidade, por causa de algum tipo de destruição, nós regozijamos no Senhor, porque é aquele que pode destruir a carne não pode
nos tirar a salvação eterna, a vida eterna. Por isso a Bíblia diz: não temas aquele que pode matar a carne, mas temas somente aquele que pode te dar a vida eterna. Somente o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Agora você deve estar pensando, Gleiciane, quais são os requisitos para receber o batismo de fogo? Eu sei que existiam muitas pessoas ansiosas, desejosas pelo batismo de fogo. Pelo menos na fala, pelo menos na conversa, pelo menos na empolgação, pelo menos no entusiasmo de ver, de ouvir falar do Espírito Santo, de ouvir sobre Jesus Cristo e da glória dele. Mas eu não sei se aqui entre nós hoje existe alguém que carece do batismo de fogo. Se existe alguém, levanta a mãozinha, tem o emoji da mãozinha e deixa a mãozinha levantada. Se alguém está entre nós e carece do batismo de fogo, e carece do batismo de fogo, e crê em Jesus Cristo, e está ansiando, desejando a presença do Espírito Santo, porque nós vamos orar. Nós vamos orar e o Senhor Jesus, é Ele quem batiza. É Ele quem batiza com fogo. É Ele quem batiza, é Ele quem derrama do seu poder. É Ele que nos reveste do seu poder e nos dá toda a sua vida e nos dá o poder sobre a morte e sobre o inferno. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe juntamente com Cristo o poder sobre a morte e sobre a condenação eterna do inferno e da morte, da segunda morte. Porque você já não tem mais a condenação da segunda morte por causa da presença do Espírito Santo. Amém? Se não existe ninguém entre nós que carece do batismo de fogo, que se manifesta pelo batismo de fogo. Você que estiver assistindo essa ministração, estiver sendo ministrado por este evangelho do Senhor Jesus, você pode entrar em contato com o nosso ministério, com a nossa vida. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, se possivelmente, o Senhor Espírito Santo liberar o acesso, a liberação de publicação dessa palavra no YouTube, você vai ter acesso aqui na descrição do vídeo da nossa comunidade. Você pode entrar em contato conosco, porque o Espírito Santo de Deus aprove a Ele nos capacitar e nos dar autoridade para ministrar o batismo de fogo. Se alguém está entre nós e que necessita de alguma cura, de alguma libertação, de alguma cura física, nós estaremos orando aqui ao final da glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar ao nome santo do Senhor Jesus. Eu quero bendizer ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluias, Pai. Aleluias, Pai. A palavra do Senhor em Lucas 11:13 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha que linda declaração do Senhor. O Senhor Jesus, ele está dizendo que o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. E em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e a pessoa recebe o batismo de fogo pelo Espírito Santo de Deus.